Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem juntos comigo em mais um momento. Para hoje, eu selecionei nós conversarmos sobre o gênero textual infográfico. E para isso, para que a gente entenda sobre o infográfico, eu vou querer que vocês estejam comigo na página 32 da nossa apostila de número 3. Então, página 32 da apostila de número 3, em que nós vamos ter algumas provocações, algumas reflexões muito importantes a partir de um texto com o título Ventos Promissores a Caminho, e depois, na página 33, nós vamos fazer uma identificação sobre o gênero textual infográfico, sobre o box de cor cinza que está presente nessa página 33, tá bom? Só que antes disso, nós vamos fazer alguns pensamentos e algumas ideias muito importantes e muito significativas. Nós vamos começar da seguinte maneira: as ideias podem ter diversas finalidades. Cada um de nós, desde o momento que acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós temos um conjunto de ideias. E aí é esse conjunto de ideias que vai formar um raciocínio, tudo bem? E aí, assim, em alguns momentos, as ideias que nós temos, elas dão muito certo. Às vezes, elas não dão muito certo. Então, nós acordamos, fazemos um planejamento e às vezes esse planejamento faz uma volta porque tem um imprevisto no meio desse caminho. Às vezes o nosso estado emocional não está muito bom, não colabora conosco, e aí, portanto, aquela ideia inicial que eu tinha não funciona. Mas a ideia ela também pode estar no sentido do acúmulo de experiências que nós vamos tendo, e esse acúmulo de experiências utilizado de uma maneira criativa, por exemplo. E aí é sobre isso que nós vamos pensar dentro dessa página 32. Por quê? Algumas ideias podem visar a destruição, como, por exemplo, as armas nucleares. Então, a gente tem um exemplo concreto de como algumas ideias, elas são utilizadas para a destruição. E outras, elas vão estar a serviço da prestação da vida no planeta, como, por exemplo, o aproveitamento da energia eólica. O que é importante ficar claro para nós? Que o conjunto de ideias que nos cercam, o conjunto de ideias que cada um de nós possui, pode ser utilizado tanto para a afirmação de alguma coisa e, portanto, uma preservação de vida, como para uma destruição da vida. Cabe a cada um de nós saber como nós vamos utilizar o conhecimento. Você já parou para fazer essa reflexão de como nós fazemos a utilização do conhecimento? Ou seja, todos esses saberes que vocês têm junto comigo, num sentido de melhoria da produção textual, de melhoria da comunicação, os conteúdos gramaticais, os conteúdos físicos, os conteúdos químicos, os conteúdos biológicos, os conteúdos históricos, geográficos, artísticos, musicais, todos esses conteúdos você os utiliza para uma preservação de vida, da sua vida e da vida do outro, ou você utiliza como uma forma de destruição? Então, por exemplo, eu aprendo química para saber melhor como administrar tudo que se encontra à minha volta, como, por exemplo, o manuseio de alguns produtos de limpeza, ou eu aprendo química para buscar formas de retirar minha vida e, muitas das vezes, até ferir várias outras vidas. O conhecimento químico é o mesmo, mas a maneira como cada um vai se apropriar desse conhecimento é diferente. A mesma coisa pensando os elementos da comunicação. Há diferentes maneiras de falar sobre um mesmo assunto. Ah, mas eu estou sendo sincero. A sinceridade, ela pode ser medida de maneiras muito diferentes.
Então, eu posso trazer uma mesma mensagem, um mesmo incômodo para a pessoa, sem necessariamente magoá-la, sem necessariamente feri-la. Cabe a cada um de nós saber quais são as melhores estratégias e como nós dosamos um conjunto de informações que nos constitui. Então, a partir de agora, sempre pense sobre isso. As ideias que eu tenho são ideias que buscam uma preservação ou uma destruição? E isso pode começar desde o momento em que eu me analiso até uma análise das relações sociais que a gente faz, até chegar a uma escala global, como é o caso do exemplo trazido na página 32, pensando as armas nucleares como um elemento destrutivo e pensando a utilização da energia eólica como um elemento preservativo. E, claro, o que será objeto dos nossos estudos, porque é sempre a melhor escolha que nós podemos fazer ao longo da nossa existência, são dos aspectos de preservação daquilo que é a nossa casa comum e, inclusive, daquilo que é a nossa própria casa, a nossa própria morada, portanto, o nosso ser. E aí nós vamos chegar ao texto que eu quero que vocês acompanhem junto comigo, na página de número 32. Ventos promissores a caminho. Potencial eólico brasileiro é 3 vezes maior do que o do Parque Nacional de Energia Elétrica. Capacidade atual pode abastecer 22 milhões de residências. O potencial de geração de energia eólica no Brasil é estimado em cerca de 500 gigawatts, GW, a sigla, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABE Eólica. Energia suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia do Brasil. O número é mais de 3 vezes superior ao atual Parque Nacional Gerador de Energia Elétrica, incluindo todas as fontes disponíveis, como hidrelétrica, biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear. Em dezembro de 2018, a capacidade de geração instalada somou 162,5 gigawatts, GW, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Desse total, as usinas eólicas responderam por 14,2 gigawatts, equivalente à capacidade instalada da usina de Itaipu, de 14 gigawatts, quantidade suficiente para abastecer 22 milhões de residências. A energia gerada com a força dos ventos ocupa o 4º lugar na matriz de energia elétrica nacional. Elbia Ganoum, presidente executiva da ABE Eólica, explica que o potencial eólico de 500 gigawatts leva em conta apenas a geração onshore, em terra, realizada por aerogeradores que representam o padrão atual de 2 megawatts MW a 3 megawatts de potência, instalados em torres de 150 metros de altura. Aerogerador ou turbina eólica é o aparelho que converte a energia eólica em elétrica. Ocorre que a indústria iniciou um esforço para ampliar a potência dos aerogeradores para em torno de 5 megawatts. Com uma turbina 2 vezes mais potente, é possível dobrar a energia gerada em um espaço físico semelhante e reduzir custos operacionais. A evolução tecnológica pode ampliar consideravelmente o potencial eólico do país, sustenta a executiva da ABE Eólica. E aí, para que a gente tenha uma dimensão maior
sobre esse conjunto de informações tão técnicas que são trazidas a respeito de uma preservação da vida no planeta por meio do aproveitamento da energia eólica, nós vamos ter na página 32 uma imagem de uma turbina eólica, e aí nós vamos ter como funciona. E aí vocês viram a cor de destaque em vermelho. Depois nós vamos ter as cores de destaque em azul, falando dos elementos que compõem essa turbina eólica, até para que a gente tenha um entendimento maior de todos esses dados que são trazidos. Percebeu uma interdisciplinaridade com ciências, com essa parte de física, por exemplo, e também com o componente curricular geografia, pensando a questão de uma indústria que vai produzir a energia por meio do vento, então, com aquilo que nós chamamos de energia eólica. E aí nós vamos ter aqui como funciona, que é o que está em vermelho. As pás se movimentam com a força do vento e acionam o rotor. E aí, para que a gente entenda, tem a imagem do que é um rotor, que é um cubo de fixação das pás que transmite o movimento de rotação para o sistema gerador. E aí é onde nós vamos perceber como uma imagem é importante para um processo interpretativo, principalmente quando eu tenho um texto técnico, principalmente quando eu tenho um texto que é muito fora do que nós observamos dentro do cotidiano. Então, em algum momento você já viu pás de uma turbina eólica? Você já foi a algum lugar que tinha esse conjunto de pás e viu o funcionamento de um reaproveitamento de energia por meio dessa fonte? Muitos de vocês provavelmente nunca devam ter visto. Eu, inclusive, também ainda não tive a oportunidade de ver, mas a imagem ela é encaminhadora para mim, para que eu perceba esse funcionamento e se em algum momento eu for conhecer o funcionamento e a geração de energia por meio dos ventos, ficará mais simples de eu compreender uma série de estruturas e uma série de elementos. E aí, tudo isso que está presente aqui, que aí depois vai continuar, que as pás se movimentam com a força do vento e acionam o rotor, gerando uma força mecânica. Olha a influência do vocabulário de ciências do campo da física. Com o apoio da caixa multiplicadora, e aí eu já tenho também dentro desse meu desenho a demonstração da caixa multiplicadora, o rotor faz girar o eixo gerador. Junto com o conversor de potência, o gerador transforma a energia mecânica em eletricidade. Eis que eu já sei como existe a formação de uma energia eólica. Ponto. Ou seja, eis que eu sei a geração da energia por meio dessa passagem de algo mecânico para algo que tenha eletricidade. Tá? Então, vejam a importância de nós termos a imagem, percebermos o processo, e aí a gente só volta para o texto para identificar alguns dados numéricos que foram apresentados, que será o seu trabalho na hora de responder as questões que são propostas lá na página 33 e na página 34. Os 7 exercícios que eu vou querer que vocês realizem para a atividade desta semana. Só que antes de nós encerrarmos, eu quero focalizar com vocês no box cinza presente na página 33, que fala um pouco sobre o que são infográficos ou o que é um infográfico. E aí eu tenho lá o gênero, esse gênero textual infográfico, aparece geralmente em notícias e reportagens com a finalidade de esclarecer algum assunto, principalmente algo que é de um universo muito técnico, como é o texto pelo qual nós observamos. Então quer dizer que quando nós temos lá na página 32 turbinas eólicas, a presença em vermelho de como funciona e daquilo que está em azul, que são os elementos
que compõem a turbina e que dão uma liga de explicação ao que está presente no texto, é um infográfico? Uhum, exatamente isso. E aí, olha o que nós vamos ter. Sua temática, a temática do infográfico, pode variar desde o sistema político de um país, então aí uma influência de uma geopolítica, passando pelos elementos de uma vestimenta, pensando a influência da moda e as influências antropológicas que fazem com que nós façamos determinadas escolhas em detrimento de outras. E também nós podemos ter o funcionamento de uma máquina complexa, como é o caso de uma turbina eólica. Nosso infográfico ele é tão amplo assim, professor? Ele é bem amplo. Ele é tanto abrangente para algo das ciências humanas, como para algo das linguagens, como para as ciências exatas, como para as ciências da natureza. Os grandes campos de conhecimento que vão te atravessar por toda a tua vida, porque naquilo que você vier a desempenhar no futuro, a sua profissão ou ela vai ter um encaminhamento, um enfoque mais humanístico, ou um enfoque mais linguístico, ou um enfoque mais na área da saúde, ou um enfoque que trabalha muito com razões, proporções, grandezas e tantas outras escalas, tá bom? Nesse gênero, no infográfico, há uma mescla de elementos não verbais e verbais. Elemento não verbal, imagem. Você pode reparar lá na página 32 que no infográfico eu tenho a imagem de uma turbina. E aí eu vou ter os elementos verbais para fazer com que esclareça melhor para nós sobre isso. Se você vier a cursar medicina, você vai ver como dentro do curso de medicina há um trabalho muito grande com infográficos para que você entenda a anatomia do corpo humano. Se você cursar publicidade e propaganda, você terá de produzir muitos infográficos. Em administração também. Por quê? Porque você terá de ilustrar para um público leigo sobre aquilo que você está falando. E nada melhor do que a presença de imagens e de imagens que eu esclareço para o meu leitor, que vão me conduzir a uma interpretação mais global e mais atenta. Vocês podem reparar que quando nós fazemos a utilização de imagens e nessa utilização de imagens nós vamos explicando cada componente, cada parte que constitui aquilo pelo qual nós estamos esmiuçando, nós estamos detalhando, fica muito melhor se estabelecer uma compreensão, fica muito melhor nós identificarmos uma série de requisitos importantes para que o conhecimento fique entronizado e principalmente que ele fique solidificado. O nosso cérebro, ele trabalha muito por meio de imagens, tanto é que alguns de vocês, dependendo dos assuntos que nós professores falamos, lá lembrando de alguma apostila ou de algum sistema de ensino que já passou, ou até mesmo da escola pública, lembra de alguma ilustração do livro. Poxa, esse assunto eu me lembro de já ter visto, um professor já falou, e eu me recordo inclusive a página do livro em que aquela gravura, aquela imagem estava inserido. Quando acontece isso, é muitas das vezes a marca de infográficos em produções de livros didáticos, materiais apostilados, cadernos e uma série de elementos. Por exemplo, na nossa apostila, para falar de infográficos, nós temos infográficos, mas ao longo dela também tem essa exploração, justamente para te dar uma dimensão artística e uma dimensão estética de uma série de conjuntos técnicos que ali foram abordados. Pode perceber como isso é presente na área de ciências da natureza, então, atualmente, um campo físico, químico, na matemática, como existe ali uma ilustração muito grande, pode perceber no próprio componente artístico, como eu tenho um investimento em imagens, justamente para dimensionar, para solidificar aquele assunto pelo qual eu trabalho, tá?
E aí, sua função é informar o leitor para que ele compreenda de forma rápida e didática determinado assunto. O infográfico, ele simplifica a nossa vida. O que nós gastaríamos em torno, por exemplo, de 1 hora para compreendermos um determinado processo ou compreendermos uma determinada sequência de pensamento, nós diminuímos para 20 minutos, 25 minutos. O papel do infográfico é esse, gente, é nós compreendermos de uma maneira rápida e dinâmica um conjunto de informações que não é tão simples assim, que traz alguma característica de complexificação. E lembra que ao longo da nossa vida, o nosso papel é simplificarmos aquilo que é difícil. Na sua futura área, você será um profissional de destaque na medida em que você trouxer conhecimentos para as pessoas da maneira mais simples possível. E uma das formas que você vai encontrar de simplificar a informação para as pessoas é por meio dos infográficos. Bem-vindo a esse universo. E nós fechamos nesse box cinza com a seguinte constatação: sua produção, a produção dos infográficos, cabe de modo geral a um redator e a um designer, responsáveis respectivamente pela composição dos elementos verbais e não verbais. Você no futuro pode trabalhar na área de design. E aí, se você trabalhar na área de design, você vai auxiliar dentro de alguns espaços públicos e privados a trabalhar com a imagem e essa imagem sendo bem disposta junto com textos. Hoje em dia, uma das grandes funções e trabalhos no futuro é trabalhar com a parte de design, ou seja, é trabalhar com esse investimento de organização de imagens juntamente com informações para tornar a comunicação e para tornar raciocínios da maneira mais agradável possível a quem está ali num processo de interação, num processo de compreensão ou algo do gênero. Tudo bem? E aí nós vamos fechar com esse dado. Esse gênero tem origem no campo jornalístico, mas seu emprego se estende também ao campo didático. Então, o infográfico, ele surge com os jornais. Só que, como eu falei para vocês, dentro das mais diversas funções, nos mais diversos cargos nos dias de hoje, nós nos valemos da produção de infográficos. E mais para frente eu vou solicitar que vocês analisem um infográfico. Não vou pedir para que vocês produzam, porque a produção do infográfico tem muito a ver com uma parte de design. E eu sei que alguns de vocês têm recursos limitados ou às vezes não tiveram aulas para mexer com determinados aplicativos que fazem um bom design justamente unindo, encadeando elementos não verbais com elementos verbais. Então, vou pedir para que você analise posteriormente um infográfico. A princípio, você vai analisar esse infográfico presente na página 32, fazendo os 7 exercícios. E amplie esse conceito. Se você já quiser procurar dentro da internet modelos de infográfico, vocês vão ver como existe infográfico de vários assuntos, desde aquilo que é o cultural até aquilo que é o tecnológico e, portanto, a esfera do técnico e de áreas que trabalham com uma esfera tecnicista muito abrangente. Quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Espero que tenha sido um diálogo proveitoso, apesar de nós estarmos distante. Precisando de algo, contem comigo. Eu espero que no futuro eu veja profissionais de um grande destaque que saibam interpretar textos e, principalmente, que tenham ideias que preservem a nossa casa comum, ou seja, o planeta Terra, e que busquem a preservação da vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que vocês serão extremamente empáticos e alteritários. Procura depois o significado do que é alteridade, e aí você vai compreender essa minha última fala. Obrigado pela atenção de todos, fiquem bem
e mais uma vez, gratidão.